涙じゃないのよ浮気な雨にちょっぴりこの頬濡らしただけさここは地の果てアルジェリア。De Tchan quer que eu canto também ou você vai pegar? Pode ser. Peraí. Pouquinho, tá? Hi. Porque não pode mostrar que ela come demais, né? Vocês estão ouvindo ela me chamar assim de sabe o que é isso? É que em japonês, avô, me chama de Ji-chan. Olha só! Né? Então ela, por uma espécie assim de corruptela, ela chama só de Ji. Eu sei que o Bachan, que é Ba. É Ji e Olha Ba. só! Ji e Ba. Ji-chan e Ba-chan. Mas você lembra quando eu morava no Chile, que eu já sofri bullying? Lembra disso? Uhum. Eu sei mudar de escola. É. Mas uma parte de eu ter sofrido bullying tinha a ver com eu ser japonesa. Você é japonesa? Ah, porque eles ficavam fazendo assim, ó, com os olhos, ficavam me zoando, sabe? E aí, quando a gente voltou a morar em São Paulo, e voltou aí, tipo, em Gekai, no Dokai, todos esses eventos, aí lá no Kaikan e tal, foi engraçado até, porque, tipo, fazia muito tempo que eu não via tanto japonês junto, mas porque eu mesma não conhecia direito, né, a cultura. No caso da cultura japonesa, realmente a gente tenta cultivar a cultura, manter a cultura como qualquer outra raça. Por quê? Porque lá está acontecendo um fenômeno, principalmente depois dessa pandemia, houve um afastamento total da massa de jovens. Só tem idosos praticamente, ou pelo menos assim de 40, 50 anos para cima, né? Agora, a gente preza bastante o histórico da associação, desde a fundação, como ele foi uma luta medonha para poder construir a sede, para aparelhar a associação de todos o que ele tem hoje em dia, né? E nós achamos que não é tão fácil falar vamos fechar. Quando a gente nasce, aquilo que nos rodeia influencia a pessoa que vamos nos tornando. Quando crianças, imitamos tudo o que vemos da nossa família. Os rituais, os valores, os comportamentos e o jeito de viver a vida. E assim, vamos formando a nossa própria cultura. Uma cultura composta dos retalhos daqueles que vieram antes e um dia serão apenas lembrança. Algumas das minhas primeiras lembranças foram na ASESA, a Associação Nipo-Brasileira que o meu bisavô, junto com outras famílias, fundaram há 58 anos. Lá, se cultiva a cultura que eles não quiseram deixar para trás, ao cruzar o oceano em busca de uma vida nova, a milhares de quilômetros de distância de tudo o que sempre chamaram de lar. Você lembra do começo? Como que era? Descreva alguma lembrança. Começo aqui, na região tinha poucas famílias japonesas. Então, fomos obrigados, meus pais, aliás, casa em casa, pedir que estavam formando uma comunidade japonesa, Nihonjin Kai, que chamam, né? E que precisava ajuda de todos, né? Então, foi assim que o pessoal... E para chamar mais o pessoal, não adianta chamar os velhos, certo? Então, o negócio era convidar as crianças. E como é que ia fazer criança? Escola japonesa. Como são a maioria originário do Japão, então os pais queriam que prosseguisse a cultura japonesa.
Para muitos, esse espaço serve como um refúgio de uma sociedade tão diferente que por um lado nos acolhe e por outro nos distancia das nossas raízes. Dentro dessas paredes, todos trabalham em conjunto para manter acesa a chama da tradição. Na cultura japonesa, homenageamos aqueles que carregam em si a nossa história. Em eventos chamados de Keirokai, celebramos os idosos, em reconhecimento às suas contribuições na sociedade. Olha, Natália, tá difícil manter essa associação, viu? Eu acho que não só a nossa, como a grande maioria das associações da colônia nipônica japonesa, nós estamos com uma certa dificuldade. Isso em razão da não vinda das criançadas hoje, né? Então, a maioria das associações continua só com os idosos, os velhos, né? E não há uma renovação. Essa é a grande dificuldade da colônia nipo-brasileira hoje. Hoje aqui na associação, eu sinto que estão exatamente na transição, tá? Passando de terceira, quarta geração para o seguinte. Então, o que está acontecendo? Os jovens aqui, que a gente gostaria que estivesse participando aqui, não estão participando. Não estão participando aqui das atividades. Significa o quê? Então, a diretoria ou o pessoal que vai exercer as funções futuras não aparece mais. Então, é uma grande dúvida o pessoal continuar a associação. Essa é uma grande questão. Eu gostaria que fosse como sempre foi, como quando eu conheci, né? Mas hoje já é bem diferente, são poucas pessoas para ajudar. Eu acho que a vida é muito corrida, né? Na minha época eu estava aqui todo final de semana, né? Então a minha vida era aqui. E hoje não, eu vejo que todo mundo tem um compromisso, dessa vez não pode vir, então cada vez tem menos pessoas. Quando se fala no fim da associação, não se trata apenas do fim das aulas, dos eventos, dos encontros. Fechar as portas significa perder contato com uma parte fundamental de nós mesmos. Uma parte que apenas o convívio com a nossa comunidade consegue despertar. Mas os tempos mudam, as crianças crescem, os adultos envelhecem e a chama que ilumina esse ambiente acolhedor se enfraquece. Às vezes, tenho a sensação de que o ser humano tem uma certa fixação por aquilo que existiu antes dele. A gente estuda história, guarda fotografias e, de vez em quando, até tenta viver de lembranças. Mas, enquanto a vida acontece, quanto esforço colocamos para realmente aproveitá-la? Quanto nos dedicamos a preservar a nossa cultura? Me pergunto isso não só por tudo que veio antes, mas por tudo que virá depois. Afinal, a tradição só é viva no presente. Então, o que podemos fazer hoje para manter a memória viva? Já está há muito tempo sonhando essa música. Eu gosto muito dessa música, sabe? Então eu realmente realizei meu sonho hoje.いくらすれても女は女男心にゃわかるもんかと沖の煙を見ながんは